multiplicador virtual, nós vamos continuar nossa aula de matemática. E agora vamos ver alguns exercícios sobre regras de 3. Primeiro, um rapaz comprou 3 blusas e gastou R$123. Quanto ele gastaria comprando 5 blusas? Então a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: ele comprou 3 blusas e gastou R$123. Então, 3 blusas gastou 123. Agora a gente tem que se perguntar o seguinte: se ele comprar mais blusas, ele vai gastar mais ou vai gastar menos? Então, não tem promoção, não tem nada aqui escrito. Então, se ele comprou 3 blusas, se ele comprar mais do que isso, ele vai gastar mais também. Então, são o quê? Grandezas aqui diretamente proporcionais. Quanto mais ele compra, mais ele gasta. Se é diretamente proporcional, primeiro vamos botar a tabelinha blusa e os reais que a gente gastou. 3 blusas, R$123. 5 blusas dá X. Então, blusa na mesma coluna de blusa, reais na mesma coluna de reais. Agora, a única diferença é o quê? Se for diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Se for inversamente proporcional, a gente multiplica direto. Como a gente já viu, é diretamente proporcional. Então vai ser cruzado. 3 vezes x e 5 vezes 123. 3x igual a 123 vezes 5. 123 vezes 5, 615. O 3 está multiplicando, passo para cá, dividindo, R$205. Então a gente observa o quê? Realmente, quanto mais ele gastou, quanto mais blusa ele comprou, mais ele gastou de uma maneira o quê? Proporcional. Bom, número 2. Um homem constrói uma maquete de uma cidade em 6 horas. Quantas horas seriam necessárias para construir essa maquete se 2 homens fizessem o serviço? Então, primeira coisa, vamos colocar ali, ó. Se um cara só trabalha, demora 6 horas. Agora, se 2 pessoas trabalharem, vai demorar X horas. Então, aqui, ó, número de pessoas de um lado, número de horas no outro. Então, separei aqui as coisas devidamente ali nos seus lugares. Agora, vamos pensar o seguinte: é diretamente ou inversamente proporcional? Só pensar o seguinte: aumentei o número de pessoas. Eu vou demorar mais para trabalhar ou menos para trabalhar? Então, se eu aumentei o número de pessoas, eu vou demorar menos para fazer esse trabalho. Aumentei um, o outro vai diminuir. Ou seja, são inversamente proporcionais. Quanto mais gente para trabalhar, mais rápido vai ser feito essa maquete. E um detalhe que eu falo o seguinte: é a maquete de uma cidade. Faz diferença esse uma aqui? Não, não faz nenhuma. O interessante aqui, gente, é o quanto que se trabalha o quê? Nessa maquete. É a horas trabalhada nessa maquete. Então a quantidade de maquete aqui não foi colocada aqui na questão, até porque é uma maquete só, e no segundo caso é uma maquete também do mesmo jeito. Então aqui são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou multiplicar cruzado? Não, claro que não. Vou multiplicar o quê? Direto. Então, 2 vezes x e 1 vezes 6. Então está aqui, 2x e 1 vezes 6. 1 vezes 6, sei que vai dar 6. 2 passa para cá, dividindo, x igual a 3 horas. Então a gente repara o seguinte, gente. Daqui para cá eu dobrei o número de pessoas envolvidas. Então daqui para cá vai ser o quê? Vai ser a metade. Se com uma pessoa eu demorei 6 horas, com 2 eu demoro a metade. Vou demorar 3 horas então. Número 3.
se uma vela de 360 milímetros de altura, então a vela, gente, que é paviozinho aqui, parece uma dinamite, mas vocês entenderam. Diminui 1,8 milímetro por minuto. Quanto tempo levará para se consumir? Ou seja, a vela vai ter uma determinada altura, que é 360 milímetros. Só que ela vai diminuindo 1,8 por minuto. Então, a cada minuto, ela vai se consumindo até chegar aqui no final e só ter o quê? Só o paviozinho aqui e não tem mais vela nenhuma, ela acabar. Então a gente vai ter que saber o que, gente? O tempo que vai levar para consumir esses 360 milímetros. Uma coisa importante, aqui está em milímetro e aqui está em milímetro. Mesma unidade, se aqui tivesse centímetro aqui em milímetro ou vice-versa, tivesse unidade diferente, a gente tinha que trocar. Tem que manter a mesma unidade aqui, o mesmo padrão. Então, vai ficar assim, gente. Vou colocar a coluna com altura e outra com tempo. Eu sei que eu perco 1,8 milímetros de altura, eu consumo 1,8 milímetros de altura a cada 1 minuto. Então, em que tempo eu vou consumir esses 360 milímetros da minha vela? Então aqui, gente, a gente tem que pensar o seguinte: é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vamos pensar na seguinte coisa: quanto mais passar o tempo, mais eu consumo a vela ou menos eu consumo a vela? Quanto mais se passa o tempo, mais eu consumo a minha vela também. Então é diretamente proporcional. Então a gente vai multiplicar o quê? Cruzado. 1,8 vezes x, 360 vezes 1. Então está aqui. 1,8 vezes x, 1,8x. 1 vezes 360, 360. Passo 1,8 para cá, dividindo. X é igual a 360 dividido por 1,8, que vai dar 200 minutos. Então, se eu levo 1 minuto para consumir 1,8 milímetros, levo 200 para consumir a vela inteira. Só que não tem 200 na resposta. Por quê? Porque tem coisas aqui, gente, que estão em horas. Então vamos passar isso aqui para horas. 200 minutos são 3 horas, que é o que? 180 minutos. E para 200 falta 20 minutos. Ou seja, 3 horas e 20 minutos. Letra D. Bom, e a resposta aqui, gente, deu 200 minutos. Por quê? É a mesma coisa. Se aqui está em milímetro, embaixo está em milímetro. Se esse tempo está em minuto, aqui minha resposta também está em minuto. Por isso que eu achei 200 minutos. Olhei ali na resposta, não tem? Vou tirando 60, 60, 60, até chegar no número de horas que eu tenho. 1 hora, 2 horas, 3 horas, mais 20 minutos. Somo tudo, 200 minutos. E número 4. 30 operários deveriam fazer um serviço em 40 dias. 13 dias após o início das obras, 15 operários deixaram o serviço. Em quantos dias ficará pronto o restante da obra? Então, parece ter muita informação aqui, mas vamos por partes aqui, gente. Então é o seguinte, eu tenho 30 operários. Eles têm que fazer um serviço em 40 dias. Só que, já se passaram quantos dias já? 13 dias. E 15 operários deixaram o serviço. Então, esses 30 operários, gente, para terminar a obra, falta quanto? 40 dias? Não, falta 27. Eu já tirei o quê? Os 13 dias que todo mundo já trabalhou. Os 30 operários trabalharam 13 dias, ou seja, estava previsto que faltaria ainda 27 dias. Por isso tem esse 27. E o restante da obra, vou depender agora dos 15 operários que ficaram.
Então esses 15 operários vão fazer essa obra em X dias. Então é o seguinte, gente. Por isso que eu não botei 40 aqui. Já trabalharam 13. Então 13 já foi. O número de dias que é interessante para terminar a obra mesmo, para mim, nesse caso é 27 dias. Se eu tivesse 30 operários, eles fariam isso em 27 dias. Mas como eu tenho 15 operários, eles vão fazer isso em X. Agora, mesma pergunta. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos pensar o seguinte. Daqui para cá eu diminuí o número de operários. Então eu vou diminuir o número de dias necessários? Eles vão trabalhar mais rápido? Vão fazer isso aqui em menos tempo? Não, eu vou precisar de mais dias para fazer isso. Então, quanto menos operários, mais dias eu preciso para trabalhar. Logo, são razões o quê? Inversamente proporcionais. Quanto menos operário, mais demora. Então, os valores são inversamente proporcionais. Logo, vou multiplicar o quê? Reto aqui, ó. 15 vezes x, 30 vezes 27. Tá aqui, 15x, 30 vezes 27. 30 vezes 27, 810. 15 passa para cá, dividindo. 810 dividido por 15 dá 54 dias. Então, olha ali qual a resposta. O número de dias que vai levar vai ser 54. Posso observar também o quê? Aqui eu perdi metade dos meus operários. Perdi 15. Fiquei só com metade. Ou seja, vou demorar o dobro. 27 vezes 2 dá 54. Vou demorar o dobro para fazer essa obra. É claro, chega na prova, viu que tem metade dos operários aqui, óbvio que vai ser o dobro aqui necessário. Mas se o professor não deixar fazer isso na prova, não pode fazer não, gente. Tem que fazer a continha direitinho. Mas se eles trabalham da mesma forma, se aqui eu dividir por 10, se eu tiver só 3 operários, aqui multiplicaria por 10, demoraria 270 dias. Então, se elas são proporcionais mesmo, se eu dividir por 2, aqui eu multiplico por 2. Tenho metade de operários, demora o dobro de dias. Então, só para vocês se situarem para olhar assim, vai ver, já sabe mais ou menos como é que vai ser a resposta, às vezes tem alguma dúvida, então essa proporção aqui é válida. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.